E aí, pessoal, aqui é a Carol e nós estamos em mais um dia do nosso quadro Papo de Bíblia. Vamos lá então? Inicia-se aqui falando sobre a parábola do banquete de casamento. E esse capítulo eu vou ler bastante com vocês, tá? Pra gente conseguir entender melhor a questão da interpretação aqui. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Diga aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado para o banquete. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram para o seu campo. Outro para os seus negócios, e o restante agarrou seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou as cidades deles. Então disse aos seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhes perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse versículo é bem conhecido, né? Essa frase é bem conhecida. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui, o que a gente entende com essa parábola aqui, né? A gente, sempre quando fala de casamento, a gente deve pensar o seguinte, que nós somos comparados com a noiva de Cristo, e nós somos a igreja, a noiva de Cristo, e Cristo é o nosso noivo, enfim, então de imediato a gente já pensa isso, né, quando a gente lê isso aqui. E está falando aqui sobre a parábola de um banquete de casamento, e Deus mandou com que as pessoas fossem, os seus servos fossem, convidassem as pessoas para esse banquete, dissessem: olha, eu matei o meu melhor novilho, os meus melhores bois, está tudo preparado, o banquete está pronto, né? Vai acontecer essa cerimônia, o casamento, está pronta a festa. Vamos lá comigo, vamos lá. Eu tô convidando vocês, estou sendo um bom anfitrião, né? Estou convidando, insistindo com que vocês vá. Porém, eles disseram: não, eu tenho meus afazeres, outro deu outra desculpa, outro foi fazer outra coisa, mas ignoraram aquele convite, quando, como fala aqui, maltrataram e mataram os servos. Então, aqui vai falar o quê? Então, o Senhor disse o seguinte: então vocês sair pelas ruas, convide quem estiver diante de vocês, sejam boas, sejam más pessoas, e o banquete vai ficar repleto de pessoas. Então, porque aqueles primeiros que eu convidei não quiseram estar presentes no meu banquete, aqueles primeiros que eu convidei não quiseram estar na minha presença, não quiseram estar comigo, né? E aqui a gente pode comparar essa questão do banquete de casamento, que muitas pessoas foram convidadas, né? Muitas pessoas são convidadas, chamadas a Deus, e simplesmente elas não querem aceitar a palavra, elas não querem se converter, elas não querem se render a Deus, nada disso. Elas querem continuar as suas vidas, fazendo as suas coisas, lidando com seus afazeres. Então Deus chama outras pessoas, e Deus vai chamar outras pessoas, como aqui Deus chamou aquelas primeiras pessoas, Deus chamou aquelas pessoas para que elas tivessem um encontro com eles, mas elas não quiseram aceitar aquele convite. Então chamou outras pessoas, sejam elas boas ou más. Deus queria que as pessoas aceitassem o seu convite, né? E realmente essas pessoas aceitaram. Porém, lá na frente nós vemos o seguinte, que de todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas, gente boa e gente má, tinha uma pessoa que estava, um homem, né? Um homem que estava sem veste nupcial. O homem emudeceu quando foi perguntado sobre isso, porque ele estava com veste nupcial. Algumas pessoas falam, e eu não pesquisei a veracidade desse fato, mas já ouvi falar que nas tradições do povo oriental, né? No povo do Oriente, especialmente nessa questão do povo de Deus, o povo judeu, eles recebiam vestes para entrar nas festas, né, vestes específicas, assim como a gente recebe hoje em dia. A gente não recebe a veste ganhada, né, mas a gente às vezes recebe, e vir com um traje de gala, ou vir com vestido tal, roupa tal, mais formal, menos formal, enfim. E eu não sei se você já passou por essa situação, mas eu já me constrangi de ir em certas festas, né,
Felizmente, no meu casamento, eu não me lembro de ter acontecido nenhuma situação dessa, assim. Não era um casamento chiquérrimo, mas as pessoas estavam vestidas adequadamente de uma forma geral. Mas eu já fui em festas que a impressão que deu é que aquela pessoa não deu a mínima para aquele evento. A pessoa chegou ali de qualquer jeito, tipo, ela não deu a mínima, não fez questão de trocar as suas vestes para estar naquele momento que era importante. Quando a Bíblia fala de veste, a gente lembra sempre, né, das vestes santas, das vestes puras, das nossas vestimentas, né, ali espirituais, de estarem com as nossas vestes limpas diante de Deus, né, que a sujeira das vestes simboliza o pecado, então tem essa questão toda. Ou seja, é como se aquela pessoa estivesse ali e ela não tivesse se importado de estar adequadamente, né, ela não se preocupou em estar pura, com as suas vestes preparadas, com as suas vestes limpas diante do rei, que vamos colocar assim, do rei, né, diante daquele homem que estava dando aquele banquete, porque a gente sabe que essa parábola está falando do reino dos céus, e quando fala o seguinte, então o rei disse aos que... E é rei mesmo que se refere aqui, né? Então o rei disse aos que serviam, amarre-lhe as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E aqui quando a gente lê sobre choro e ranger de dentes, a gente sempre tem que pensar que o quê? Quando se trata disso aqui, quando fala tem essa fala na Bíblia, a gente está falando sobre um julgamento, a gente está falando sobre um juízo, né? O choro e o ranger de dentes, isso lembra uma condenação, e a gente sabe que essa condenação é a condenação das trevas. Então, a gente sabe que o quê? Que essa parábola está se referindo aqui àqueles que foram chamados, recusaram o convite, não quiseram estar lá, portanto já estão ali condenados, porque não quiseram estar junto do rei, não se renderam àquele convite. Porém, existem pessoas que também foram chamadas, estavam lá, mas não estavam preparadas para aquele momento, não estavam santificadas o suficiente, não tinham trocado as suas vestes, não estavam adequadas, então também sofreram uma condenação. Certo? Então aqui a gente pode entender dessa forma essa questão da parábola das bodas de casamento, né? Em seguida vai falar o seguinte, o pagamento de imposto a César. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio para enredá-lo em suas próprias palavras. Lembra que no último capítulo, se não me falha a memória, que é o capítulo 21, nós estamos agora falando do 22, eles estavam já começando, né, o cerco começou a se fechar em volta de Jesus, eu havia falado sobre isso já também. Enviaram os seus discípulos junto aos herodianos, que lhes disseram, mestre, sabemos que és íntegros e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. Aqui eles estavam sendo bem falsos, né, porque na verdade eles não estavam sendo sinceros nessa fala. Tu não deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? E aqui eu posso dar uma resumida para vocês, que é o seguinte, Jesus pede para que eles tragam uma moeda e pergunta, de quem é a inscrição nessa moeda, de quem é o rosto que está nessa moeda? E eles dizem, sim, é de César. Então ele diz, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. E é uma resposta fantástica, porque ele está dizendo, vocês estão na terra, vocês estão aqui, as leis daqui valem para vocês, então cumpram as leis da terra, paguem os impostos que lhes é devido, não soneguem, isso vale para nós também, não soneguem, se vocês estão aqui debaixo de uma lei, cumpram essa lei. Ah, mas a lei não é justa, mas a lei não aqui também não era justa. Certamente eles cobravam impostos demasiados, certamente eles também tinham coisas que não estavam de acordo com aquilo que de fato era correto, porém eles estavam debaixo daquela lei. Jesus disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Façam conforme a justiça dos homens aqui e façam conforme a justiça de Deus e que é a justiça de Deus que ele deseja. Ou seja, quando nós estivermos nessa terra, existe uma lei a qual nós devemos cumprir. Nós não devemos cumprir a lei quando ela diretamente, né, ou indiretamente até, mas quando a lei nos manda pecar, nos força a pecar, essa lei nós não devemos obedecer. Quando a lei vai contrária à palavra de Deus, nós não devemos obedecer. Mas aqui estava falando sobre os impostos, e nós sabemos que os impostos de fato eles são necessários para diversos fins. Os homens usurpam disso, né? Usam isso de maneira inadequada, sim. Porém, nós ainda estamos sobre a lei dessa terra e nós devemos honrar as autoridades, nós devemos pagar os nossos impostos, quitar as nossas contas, pagar as nossas dívidas. E isso faz parte de dar um bom testemunho, de ter um caráter cristão, certo? Então, fechamos aqui essa parte em relação a essa indagação que foi feita para Jesus em relação ao imposto, né? E aqui em seguida vai falar sobre a realidade da ressurreição. E nessa questão aqui no versículo 23, capítulo 23 e versículo 23, fala o seguinte, que os saduceus eles foram interrogar Jesus sobre a ressurreição. Porque os saduceus era o seguinte, eles não acreditavam nem na ressurreição e nem em anjos. Então eles tinham a questão, eles eram meio contrário a essa coisa mais espiritual, assim, né? A questão do mundo espiritual, eles não eram tão
tão deles, assim, isso, né? E aí eles dizem o seguinte, eles colocam diante do Senhor uma pergunta usando aquilo que eles mesmos discordam. Eles se perguntam, olha, um homem casou-se com a primeira mulher e diz o seguinte, mestre, naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e dar-lhe descendência. De fato, isso era uma coisa que acontecia naquela época. Morreu um irmão, se aquele irmão não deixou filhos, o próximo irmão casaria então com aquela mulher e assim seria até que a descendência daqueles irmãos fosse perpetuada, né? Porém, essa mulher casou-se 7 vezes e não teve filho com nenhum desses 7 irmãos. E eles perguntam, e na eternidade? De quem será essa esposa, se ela se casou com os 7? Aí Jesus responde, vocês estão enganados porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E enquanto a ressurreição dos mortos, vocês não leram que Deus lhes disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. E aqui a gente fica... talvez pode gerar uma confusão, por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó, eles morreram, né? Houve a morte deles, logicamente. Eles morreram, porém, o que ele quer dizer? Que Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Porque o que acontece? Existem muitas linhas, né? Algumas pessoas vão acreditar na reencarnação, outras pessoas vão acreditar que morreu, virou fumaça, não acontece nada. Existem várias linhas, mas o que a Bíblia nos fala é que a partir do momento que nós tombamos a sepultura, nós morremos, essa carne, essa carcaça que morre, o nosso espírito ele vai de encontro a Deus, nós temos essa consciência, né, no nosso espírito em Deus, nós sabemos que nós estamos em Deus, nós temos consciência, nós simplesmente não desaparecemos no universo, né, então a partir do momento como nosso corpo tomba, quando nossa carne morre, nosso corpo morre, nosso espírito ele vai para estar com Deus, né? Ele está vivo em Deus. Por isso que aqui diz Deus é o Deus de vivos, não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque nós estamos em Deus. O nosso espírito ele habita com Deus, né? Então aqui nós sabemos que quando a ressurreição acontecer, que nossos corpos serão glorificados, e não somente os nossos corpos, mas de todos que morreram antes de nós, inclusive as pessoas do tempo, né, da Bíblia, dos tempos antigos, nós receberemos nossos corpos glorificados, porém quando nós morremos aqui, em espírito nós estamos com Deus, né, nós sabemos disso, então é uma doutrina que diverge de algumas outras doutrinas, porém é o que a Bíblia nos ensina, e nós podemos pegar aqui o versículo, a passagem que fala quando Jesus estava na cruz, que o ladrão da cruz, ele se arrepende, ele tem aquele momento que ele reconhece Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, naquele momento você vai tombar a sepultura, assim como Jesus também ia morrer, né, ia passar ali pela questão da morte e ressurreição, mas aquele homem não passaria pela ressurreição, ele tombaria a morte, o corpo físico, porém Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A partir do momento que você morrer, nós estaremos na eternidade, certo? Então aqui nós temos mais esse ponto, é bastante coisa nesse capítulo aqui, né? Em seguida vamos falar sobre o maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, que nós acabamos de falar sobre isso, né? Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, sem amor de nada adianta. É mais ou menos isso que Jesus estava falando, né? Esse é o maior mandamento, esse é o amor, e desse mandamento dependem toda a lei e os profetas. Em seguida vai falar ali sobre Cristo, o Senhor, é o Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhe perguntou, o que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama de Senhor? Pois ele afirma, Jesus vai citar uma fala de Davi aqui, tá? Lembrando sempre que aqui são citadas referências ao Velho Testamento. E Davi fala o seguinte sobre Jesus, né? Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, ele está falando aqui chamando Jesus de Senhor, né? Se pois Davi chama Senhor, como pode ser ele seu filho?
Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. Daquele dia em diante, ninguém mais se atreveu a fazer perguntas. Eu já expliquei em relação ao porquê que tinha essa questão de Jesus ser chamado filho de Davi por causa da descendência, e realmente por causa dessa descendência, sim, Jesus era chamado filho de Davi, mas aqui o que eles estavam querendo, Jesus estava querendo demonstrar que ele era superior ao rei Davi. Jesus, ele é superior ao rei Davi. Então, apesar dele estar na descendência de Davi, por isso ser chamado de filho de Davi, não é por isso que ele é de fato filho, né, o menor que Davi. Não, ele é o Senhor de Davi. Ele é o Senhor de Davi, né? Então, aqui eu acho que ficou clara essa questão também. Então, aqui foram bastante coisa, né? Nós falamos aí sobre vários assuntos, bem, alguns até mesmo polêmicos, mas eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza em relação às escrituras. Eu quero te motivar a continuar lendo, a continuar estudando, a continuar acompanhando os nossos vídeos aqui no canal. Já deixa o seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Nós vamos continuar fazendo outros vídeos aí para abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!